O tema da mensagem de hoje é a importância de ter amigos, amém? É um tema que o Senhor tem falado ao meu coração. Acredito que não me lembro de trazer uma mensagem nesse sentido para a igreja, e o Senhor tem falado comigo a respeito disso. A importância de ter bons amigos ao nosso lado, né? Como é importante. Eu estava pensando sobre a minha vida, pensando sobre a vida da minha casa, minha família. Eu quero falar nos 3 níveis de amigos que você precisa cultivar na sua vida. Eu acredito que quem tem amigos é uma pessoa feliz, amém? Quem tem amigos é uma pessoa feliz. Quem é fechado acaba se isolando. O ser humano ele não foi criado para se isolar, né? Eu lembro que uma vez o Alfredo falou algo para mim e gravou. Nós estávamos conversando. Quem aqui já mexeu com um boi sabe que quando um boi ele está isolado, ele está no meio do mato, e o boi ele se isola, ele está com bicheira, ele está com alguma enfermidade. E quando a pessoa começa a se isolar, ela está com alguma enfermidade, seja espiritual, seja emocional, em alguma área da vida também é assim. E nós somos criados para ter bons relacionamentos e para fazer amigos durante a nossa caminhada. E a Bíblia fala sobre isso. O quanto é importante você ter amizades, você fazer amigos, você ter bons relacionamentos na sua vida. Você não foi criado para viver isolado, para viver, no individualismo. E você tem muitos amigos, você é uma pessoa que cultiva a amizade. E nos dias de hoje, nós vemos que esta não é uma realidade dos dias de hoje. Eu também sempre estou na zona rural, e na zona rural é incrível que ainda eles têm esse costume de ir para casa um dos outros, né? Sempre uns estão na casa um dos outros, ali comendo e ali passando o dia junto, fazendo uma pamonha junto, né? Quem já fez isso? Quem já fez isso, né? Quem foi criado na zona rural sabe que isso é algo cotidiano, isso é algo normal, mas nós vemos que nos dias de hoje, para a geração que vem vindo, essa não é uma realidade. E nós vemos que até a maneira com que as amizades hoje são, as amizades virtuais hoje, né? Nós estamos numa época em que as amizades se tornaram virtuais. As pessoas têm amigo que, quem sabe, nunca conversaram pessoalmente, mas somente através do WhatsApp, somente através de ligações. Enfim, eu acredito que isso tem afastado o ser humano do outro ser humano. Isso tem trazido prejuízos ao relacionamento humano, mas eu acredito que uma verdadeira amizade, ela é um tesouro da vida de qualquer pessoa. Você precisa, e eu preciso, nós precisamos desenvolver essa amizade, nós precisamos criar esse hábito em nós, e para que a amizade seja desenvolvida, eu acredito que é uma via de mão dupla. Há uma parte que cabe a um e há uma parte que cabe ao outro. Não tem como uma amizade ser desenvolvida somente por uma pessoa. Eu acredito, irmãos, que isso vai muito mais profundo. A amizade, ela precisa, primeiramente, você precisa desenvolver uma amizade com Jesus. Nós vamos ler alguns textos que dizem isso. Jesus, lá em João 15, ele diz que eu já não chamo de servo, mas vos chamo de amigos, falando com os seus discípulos, né? Falando com os seus discípulos. Eu acredito também que você precisa, na sua casa, desenvolver um relacionamento de amizade com a sua esposa, desenvolver um relacionamento íntimo com os seus filhos. E sabe, isso está faltando dentro do lar, dentro dos lares. Isso está faltando na sociedade nos dias de hoje. Essa amizade que vem de Deus, sabe, esses relacionamentos saudáveis, ele está fazendo muita falta nos dias de hoje. Eu acredito que nós estamos passando por um tempo de uma carência. Algumas pessoas, elas se fecham em um cerco, elas sempre saem com as mesmas pessoas, elas sempre estão com as mesmas pessoas. E essa semana eu vou lançar um desafio para você chamar alguém para jantar, alguém para sair, que você nunca chamou. Que quem sabe você a vida inteira só sai comer uma pizza com o irmão tal ou com a irmã tal, ou com o amigo tal, ou com o parente tal, mas que essa semana você possa também desejar
criar esse relacionamento. Eu percebo, irmãos, isso é uma percepção minha, tá? Uma percepção minha. Se você tem outra percepção, eu entendo. Mas eu acredito que quem tem amigos é uma pessoa mais feliz. Eu acredito que a pessoa que tem amigos, ela é mais feliz. Você pode ver na aparência, você pode ver a pessoa que desenvolve amigos, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa alegre. A pessoa que não tem muitos amigos, parece que ela é uma pessoa triste, parece que ela é uma pessoa um pouco acanhada. Sabe, nós vivemos num mundo hoje de tanta desconfiança um dos outros, nós vemos tantas coisas, sabe, eu já ouvi tanta coisa, quem trabalha comigo sabe, eu procuro ter um relacionamento de amizade, tanto na igreja, quanto no trabalho. Lá no meu trabalho, as pessoas que trabalham comigo, elas almoçam comigo, elas sentam na mesma mesa, a gente trabalha junto, a gente come junto, há um respeito, tanto um contra o outro, porque eu acredito que quando as pessoas, elas gostam verdadeiramente umas das outras, fica mais leve você levar qualquer coisa, fica mais leve você levar o ministério, fica mais leve você levar o seu ambiente de trabalho, fica tudo mais leve quando realmente as pessoas entendem isso, e há esse relacionamento recíproco de amizade. Eu quero falar com você um pouco sobre isso hoje. Eu acredito sim que Deus coloca verdadeiros amigos em nossa vida para ser uma bênção, e para nos ajudar a caminhar junto. A minha mãe sempre me chamou para vir à igreja, mas quem fez um convite para mim um dia, e eu entrei numa igreja, foi um amigo. Eu sempre vejo esse amigo, sempre converso com ele. Essa semana eu vi ele, né, num momento difícil da minha vida, ele fez um convite para mim, para ir a um culto, e eu fui a um culto, e ali eu entrei, conheci a palavra do Senhor, e estou aqui até hoje. E eu acredito que a amizade, ela é extremamente importante no reino de Deus. Nós não fomos criados para ser pessoas fechadas. Quem sabe traumas do passado, circunstâncias, decepções do passado, fizeram com que você se tornasse uma pessoa fechada. Mas trabalhe isso em você. Se você tiver amigos, você vai ser uma pessoa mais feliz. Você vai ser uma pessoa feliz quando você tem amigos, quando você tem alguém para você conversar, quando você tem alguém para você abrir o coração. E como isso tem se tornado raridade nos dias de hoje. Amigos, quem sabe, eu tenho amigos, pessoas que eu converso, abro meu coração, e sabe, nós entramos num tempo em que as verdadeiras amizades, elas estão sendo, nós olhamos para a internet, olhamos para esse mundo dos coach, onde falam que nós temos que desenvolver relacionamentos intencionais, mas ali para mim não é uma amizade, ali é uma troca de interesses. É o interesse no trabalho, é o interesse no benefício, e isso faz parte do mundo dos negócios, né? Isso faz parte, né? Os network faz parte, mas amizades verdadeiras, amigos que você pode contar, amigos que você pode abrir o seu coração, amigos que você compartilha a palavra de Deus. Nós estamos no mês do amigo na célula, mês do amigo, então que esse mês seja o mês de você cultivar novas amizades, e seja o mês de você criar isso, porque também depende de você, não depende só da outra pessoa, mas depende também, há uma parte que depende de cada um de nós, e o intuito da mensagem é fazer com que você possa, o Espírito Santo possa trazer na sua mente, que você precisa de amigos, amém? Olha para o irmão e diga assim, você precisa de amigos. Fala assim, nós precisamos ter amigos. E eu quero falar um pouco com você sobre 3 níveis de amizade que você precisa cultivar. Olha para o irmão e diga assim, há 3 níveis de amizades que você precisa cultivar na sua vida. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus, 3 níveis. Primeiro, João 15:15. Você coloca para mim, por favor? Estou na NVI, tá? João 15:15. E como é bom você estar na roda de amigos, comendo uma carne, conversando, jogando uma bola, né? Como isso é bom, você desenvolver esse relacionamento. Olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Ele está dizendo assim, ó, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês.
Antes eu quero orar, queria que você colocasse a mão no seu coração. Queria que aumentasse um pouquinho o retorno meu aqui, fazendo um favor, Paulinho. Espírito Santo de Deus, eu oro para que essa mensagem possa falar ao nosso coração. Essa mensagem possa vir de encontro com a necessidade da igreja. Eu entendo que desenvolver uma amizade sadia e verdadeira nos dias de hoje é uma necessidade para todo ser humano. As decepções, as frustrações, as traições, Pai, tem feito com que o nosso coração ele se endureça. E nós sejamos pessoas de poucos amigos, mas que possamos, Pai, receber uma direção de Deus nessa noite. E o Espírito Santo possa nos mostrar o quanto é importante nós cultivarmos bons relacionamentos. O quanto é importante nós termos amizades e desenvolver isso como igreja, como cristãos, como família e principalmente com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Como é o seu relacionamento com Jesus? Sabe, eu acredito que quando Jesus, ele está, nesse momento aqui, Jesus está levando os seus discípulos para um relacionamento mais profundo com eles. Ele está dizendo assim, olha, eu já não os chamo de servos, mas eu vos chamo de amigos. E o que isso quer dizer? Sabe, porque um servo, ele apenas obedece ordens, mas um amigo, ele compreende o coração do amigo. Você sabe que se você tiver pessoas que somente servem você, elas vão simplesmente receber ordens de você. Mas pessoas que são verdadeiros amigos seus, elas vão compreender o seu coração. Eu acredito que é isso que Jesus estava mostrando para aqueles discípulos. É isso que Jesus estava passando para aqueles discípulos. Que muito mais do que eles fossem somente servos, eles fossem amigos. Jesus, ele compartilha aqui com os seus discípulos revelações. Ele diz assim, ó, tudo que eu recebi do Pai, eu passei a vocês. Eu não deixei nada sem passar a vocês. E Jesus, eu acredito que o nosso primeiro relacionamento de amizade, ele precisa ser com Jesus. Quando você desenvolve esse relacionamento de amizade com Jesus, você abre o seu coração para Jesus. Você começa a entender quando você olha para esse texto, e você entende que Jesus chamou os seus discípulos para serem mais do que servos, mas para ter um relacionamento sincero. Você obedece Jesus não por obrigação, mas você obedece Jesus por você ter um amor incondicional a Ele. Eu acredito que quando as coisas elas se aprofundam para esse nível, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. O temor de Deus, você entende que o sacrifício que Jesus fez a você foi algo tremendo, que a sua morte, a sua ressurreição foi algo incrível. E você busca desenvolver uma amizade, um relacionamento sincero e verdadeiro e profundo com Jesus. E você não tem dificuldade de abrir o seu coração a Jesus. E Jesus também começa a falar com você os segredos do coração de Jesus. Porque Jesus fala com os seus íntimos os segredos do seu coração. E você começa a receber um direcionamento, um encaminhamento da parte de Jesus também. Eu acredito que Jesus, ele deseja, o coração de Jesus, ao dizer isso, ele estava mostrando a mim, mostrando a você, que o que ele procura são verdadeiros amigos, são pessoas em que ele pode confiar. Eu acredito que quando nós somos amigos, nós somos confiáveis. Quando nós somos amigos, nós somos leais, muito mais do que servos. Eu acredito que Jesus aqui, ele está levando, ele está passando esse direcionamento e essa direção aos seus discípulos, porque ele estava acima de tudo, desenvolvendo homens com um caráter de fidelidade, de lealdade e de um amor sincero. Então eu acredito que quando nós abrimos o nosso coração com Jesus e contamos a Ele os segredos do nosso coração, todos nós aqui temos segredos, todos nós aqui temos a intimidade do nosso coração. E o que Jesus, Ele sabe tudo que nós fazemos. Ele sabe tudo que você faz, Ele sabe os seus passos, meus passos. Ele sabe a intenção, a mais íntima do seu coração, Ele sabe essa intenção. Mas sabe, muitas vezes nós escondemos isso de Jesus. Ou muitas vezes nós fazemos como se Ele não estivesse vendo. Mas sabe, quando você desenvolve um nível de relacionamento com Jesus, de amizade verdadeira e transparente, você não tem dificuldade de confessar a Jesus.
Você não tem dificuldade de abrir o seu coração a Jesus. E realmente, você busca uma transformação, uma mudança, porque você sabe que você quer agradar a Jesus acima de todas as coisas. Então não fica algo impositivo, não fica algo forçado, não fica algo muitas vezes religioso, mas fica através de um relacionamento, ele vai te capacitando. Quando você, por exemplo, deixa de um vício, deixa de algo, você não está deixando aquilo porque uma pessoa tal, vão falar de você isso, aquilo, mas porque você sabe que, por você ter uma amizade sincera, um relacionamento sincero com Jesus, você quer agradar a Jesus. Acima de agradar a sua vontade, agradar as pessoas, você deseja agradar o próprio Jesus. Então eu acredito que o primeiro nível de relacionamento, de amizade que você precisa desenvolver na sua caminhada cristã e na sua vida, é com Jesus Cristo. É com Jesus Cristo, mais do que ser um religioso, mais do que ser, sabe, sei lá, um religioso, a palavra clara que é religioso. Você precisa, nós precisamos desenvolver um relacionamento de transparência com Jesus. E um amigo tem transparência no outro. Um amigo confia no outro. Amém? Um amigo tem confiança no outro. Nós vemos uns dias em que as pessoas são pouco confiáveis. São pouco confiáveis. Essa é uma realidade nos dias de hoje. As pessoas estão, às vezes, maquinando coisas pelas suas costas. As pessoas já estão fazendo outros projetos sem você saber e sem você... Sabe, mas um amigo sincero e verdadeiro, ele abre o coração, ele fala. E eu acredito que um amigo sincero, quando você compreende isso, e se você leva isso para os seus filhos, a desenvolver um relacionamento sincero com Jesus, eu acredito que essa é a vontade de Jesus, é isso que ele queria passar para nós, através de João 15:5, ele está aqui dizendo sobre os frutos, ele está aqui dando várias instruções para os seus discípulos, e entre essas instruções, está aqui, lá no versículo 15, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele desenvolve um relacionamento de amizade sincera e verdadeira, e acima de tudo transparente com Jesus, amém? Esse é o primeiro nível de amizade que você deve cultivar na sua vida. O segundo nível de amizade que eu acredito que você precisa cultivar na sua vida é dentro da sua casa. Diga para o irmão, dentro da sua casa. Eu acredito que muitos casamentos têm acabado, Edson. Muitas pessoas têm se frustrado uma com as outras, porque o casamento virou um peso. O casamento virou uma obrigação. Sabe, eu estava pensando hoje, o que vai se acabando no casamento, vai acabando a amizade, vai acabando a alegria, cada um fica para um canto. Sabe, já não tem mais um relacionamento de amizade, sabe, eu cultivo isso dentro da minha casa, eu brinco com as minhas filhas, e nós dançamos junto lá, e nós pulamos junto, né, e assim, é só Deus e nós, sabe, lá na casa, sabe, e com a Jane também, a Jane começa a dar risada às vezes, lá do nada, de umas coisas, sabe, e a gente procura desenvolver um nível de amizade dentro da casa, para que o seu relacionamento dentro da sua casa não fique um relacionamento pesado. Quando você que é pai, chega na casa, sabe, se você é um pai que só impõe as coisas, que não deixa as pessoas serem quem elas são, há pessoas que elas querem que os outros sejam como elas são, como elas querem, elas desenham as pessoas, e elas querem que as pessoas sejam exatamente isso. Você tem que ser assim, assim, assim. Esse tipo de pessoa vai ter poucos amigos durante a sua vida, porque as pessoas não são como nós queremos que elas são. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu jeito. E quando isso entra dentro da casa, sabe, quando o lar vai acabando essa amizade, essa consideração, essa transparência. Eu conversava com uma pessoa essa semana, em que eu fiquei muito admirado, em que, casado de muito tempo, não pode mexer no celular um do outro. Eu acredito que isso não é um relacionamento saudável. Se você é casado, o seu cônjuge tem que ter acesso ao seu celular. Tanto um contra o outro. O que você tem no celular que o seu cônjuge não pode ver? O que você tem lá que não pode ver? Isso não é um casamento sadio. Algum momento esse casamento vai dar problema. Algum momento. E era um casamento que tinha passado por uma dificuldade. Enfim, eu acredito que é transparência. Onde há amizade, há confiança. Onde há amizade, onde há amor verdadeiro, há transparência, há sinceridade.
Sabe, não há traição, não há... Sabe, eu entendo hoje que alguns casais, eles estão como se estivessem num barco, e um remando para frente e outro remando para trás, como se estivessem disputando algo, como que se o barco afundar, a família inteira que vai perder. São todos que irão perder. Sabe, um trabalha, um ganha e joga na cara do outro, ganhou mais, e o outro, sabe, vira uma guerra, acaba, já não tem alegria de sair algo para comer junto com a família, já não tem alegria mais de viver junto. Sabe, isso vai acabando dentro dos lares. Esse é o segundo nível de amizade que você precisa cultivar. A sua casa, você precisa ser amigo da sua esposa. Você é marido, mas você precisa ser amigo. Você precisa ser amigo do seu esposo, você precisa ser amigo dos seus filhos. Seus filhos confiam em você. Se eles confiarem em você, eles vão abrir o coração com você. Mas se você for alguém positivo, que quer impor, sabe, que quer... Eles não vão confiar em você, eles não vão contar a você. Eles não vão contar, eles não vão abrir o coração com você. No momento de dificuldade, eles não vão abrir, eles vão procurar outra pessoa, quem sabe não vai dar um bom conselho. Mas sabe, se você realmente, claro que tem um papel de pai, tem um papel de mãe, que está acima de todas as coisas, de corrigir, sabe, mas se eles não tiverem, se você não tiver o coração do seu filho, se você não tiver o coração do seu filho, se você perder o coração do seu filho, sabe, você vai aos poucos perder a sua casa. Sobre isso, Eclesiastes capítulo 9, acompanhe comigo, Eclesiastes capítulo 4, aliás, Eclesiastes 4, verso 9 diz assim, eu gosto muito desse texto, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Eu vejo, sabe, dentro da casa, alguns relacionamentos não são saudáveis, onde o marido quer aproveitar da esposa, ou a esposa quer aproveitar do marido. Eu acho que um relacionamento saudável, cada um vai dar a sua contribuição. Seja a esposa vai cuidar do lar, que é uma bênção de Deus, glória a Deus, ela vai cuidar do seu lar. A esposa vai trabalhar, o esposo vai ajudar. Eu penso assim, um homem, ele tem responsabilidade do seu lar, acima da esposa diante de Deus. E um homem que tem uma amizade, um homem que zela do seu lar, sabe, se for preciso ele pegar numa enxada, que não é vergonhoso para ninguém, se for preciso fazer o que for para trazer o pão dentro da sua casa, esse homem vai fazer. Um homem de Deus, ele vai fazer o que for preciso, ele vai encarar o que for preciso encarar, para trazer o pão dentro da sua casa. Se realmente ele tem uma consideração pela sua família, ele não vai ficar deitado numa cama dormindo, vendo a sua esposa trabalhar, uma vida toda, e não fazendo nada, dizendo que, mas não tem vaga sim, irmãos. O que falta às vezes é coragem, o que falta às vezes é disposição, porque tem vaga, está sobrando vaga, e se realmente você for atrás, e for um cara batalhador, as oportunidades irão aparecer para você. Mas sabe, eu tenho visto isso acontecer, e no meio do povo de Deus, e tanto vale para a mulher, quem sabe o homem está passando por uma fase difícil, e a mulher naquele momento, ela está tendo recurso financeiro, sabe, quando há um relacionamento de amizade, a mulher não tem problema de ela abençoar a sua família durante um tempo. Sabe, eu acho que isso está faltando dentro dos lares hoje, esse relacionamento de sinceridade, de verdade. É um, quem sabe, jogando na cara do outro aquilo que o outro fez, e isso está faltando, esse cultivar da amizade. Sabe, eu fico tão feliz de ver a minha família feliz, meus filhos felizes. Eu fico tão feliz quando, sabe, eu orei muito ao Senhor, para o Senhor me dar um trabalho, eu orei lá atrás, situações difíceis que eu passei da minha vida, eu orei, Senhor, me dá uma condição para me sustentar minha família, orei e fui atrás, orei e vou atrás, sabe, só orar e ficar sentado esperando, meu irmão, não funciona. A oração, ela precisa de ação, você tem que orar e fazer a sua parte, e eu entendo que Deus é um Deus provedor, e quando realmente o homem tem isso no seu coração, a família tem isso no seu coração, há esse cultivo dessa amizade, dessa proteção, um protege o outro, um cuida do outro, sabe, quer ver o outro bem. Eu quero ver a Jane melhor que eu sempre, eu quero ver minhas filhas, sabe, vestido melhor que eu. Se eu tiver que tirar da minha boca para dar para minha esposa, minhas filhas, eu vou com o maior prazer, eu vou fazer isso. Mas sabe, eu tenho visto que isso não é uma realidade dentro dos lares hoje. Alguns são egoístas, pensam somente em si, não cultivam essa amizade verdadeira dentro da sua casa, dentro do seu lar. Quem sabe são melhores para pessoas de fora do que para pessoas de dentro da sua casa. Algumas vezes são tão bons para pessoas de fora, mas não são bons dentro da sua casa. Eu acredito que uma pessoa que cultiva verdadeiras amizades, primeiro a amizade com Jesus, depois a amizade dentro da sua casa, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada.
ela precisa dia após dia, você precisa, porque a Bíblia está dizendo assim, olha, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Olha o que a Bíblia diz, porque se um cair, o outro levanta o companheiro. Sabe, há momentos que dentro da sua casa, o seu filho não vai estar bem, há momentos em que a filha não vai estar bem, a esposa não vai estar bem, o esposo não vai estar bem, e sabe, quando há essa consideração, quando há essa amizade, um tem uma preocupação com o outro, você não está bem, vem cá, eu vou orar, olha, então eu vou trabalhar, eu vou dobrar meu trabalho, eu vou fazer algo, se isso tem incomodado você, há diálogo, há conversa, sabe, há transparência, há verdade no relacionamento de amizade sincera e verdadeira. A verdade, a sinceridade, a transparência, isso está faltando, irmãos, e dentro da igreja, não é fora não, é dentro da igreja, está faltando isso entre nós, sabe, essa amizade verdadeira dentro dos nossos lares, sabe, essa consideração dentro dos nossos lares. Quando um estiver com dificuldade, o outro vai lá e levanta, sabe, quando a família, guarde bem, eu vejo isso, que há um individualismo muitas vezes dentro do casamento. Às vezes, por exemplo, dá um exemplo meu da Jane. A Jane tem os pais dela. Eu tenho que tratar os pais dela como ela trata meus pais. Eu tenho que tratar os pais dela como eu gostaria que meus pais fossem tratados. Mas eu vejo que dentro dos lares não existe isso. Há uma disputa, há um ciúme muitas vezes necessário dentro do casamento. Isso não é de Deus. Porque um dia você também vai ter, quem sabe, genro e noras, e você pode ser tratado dessa forma. Sabe, eu tenho uma alegria, muitas vezes a gente quer ir para o Mato Grosso, eu tenho muitos compromissos, então não posso falar, mas nós vamos para lá, para ver ela feliz, para ver a família. Eles vêm para a minha casa e ficam aqui. Enfim, eu acho que essa transparência, e quando você tem essa consideração, quando você tem essa amizade, você passa por cima de várias coisas, para ver o seu cônjuge, ver a sua família feliz. Você cria esses hábitos, você não é alguém individualista que pensa somente em você, que pensa somente no seu bem, mas pensa também no bem do seu companheiro, se aquilo vai agradar, se aquilo vai trazer felicidade a ele, você cede, mas tem pessoas que puxam somente para o seu lado, e sabe, se o seu lar for assim, você não está sendo um amigo verdadeiro dentro do seu lar, a pessoa pode estar fazendo para agradar você, mas ela pode estar dentro dela moída e muitas vezes. Sabe, eu acho que nós precisamos, como igreja, rever algumas coisas, porque um casamento se acaba, não são por grandes tropeços, mas são por coisas pequenas que vão acontecendo, dia após dia, são raposinhas que vão acontecendo dentro das famílias, onde vai faltando essa amizade, essa consideração, e um chega ao ponto e fala, ó, melhor se separar, é melhor você tocar a sua vida e eu tocar a minha vida. Sabe por quê? Porque não foi desenvolvido dentro do lar um relacionamento sincero e verdadeiro, de amizade sincera e verdadeira. Eu vejo muitos pais querendo ser muito crente, muitos crentão, mas sabe, dentro da sua casa, não tem um relacionamento de amizade verdadeira com o seu cônjuge. Dentro da sua casa, não tem um relacionamento de amizade verdadeira com os seus filhos. Não desenvolve esse relacionamento verdadeiro. E nós precisamos cultivar isso dentro da nossa casa. Porque se você não estiver bem na sua casa, meu irmão, se você não estiver bem, seu ministério não vai estar bem. Sabe, se você não governa bem a sua família, você não está apto para qualquer tipo de ministério. A palavra do Senhor diz. O nosso primeiro ministério é a nossa casa. Você precisa investir na sua casa. Você precisa investir no seu cônjuge. Você precisa investir nos seus filhos. Você precisa investir tempo com eles. Sabe, eu sei, como pastor, tenho muito compromisso, as pessoas me chamam para muitas coisas, mas alguns aí, eu já falei não algumas vezes, porque eu tenho que zelar da minha casa também, eu tenho que se preocupar. Certo dia Deus me deu um sonho, em relação a Rebeca, e conversando com alguns pastores, eu já conheço pastores que perderam a sua casa, perderam os seus filhos, perderam o seu casamento, porque eles dedicaram mais à igreja do que à sua casa, e ninguém quer um pastor divorciado. Se a Jana largar de mim, vocês vão falar, pastor, não dá mais, vão chamar outro para vir aqui, outro pastor vai assumir a igreja, isso é normal. Então por isso nós temos que entender, ninguém quer um pastor que seja divorciado, não quer, você sabe disso, sendo realista. E quando nós vamos no encontro de pastores, eles falam muito bem isso, falam, olha, zele da sua casa, zele da sua família, porque se ela largar de você, a igreja também vai largar de você, e esta é uma realidade, nós precisamos entender isso. E de um tempo para cá, o Senhor me deu um sonho em relação a Rebeca chorando num cantinho, chorando muito, do lado, e o Senhor trouxe no meu coração em sonho, e falou assim, você tem deixado ela de lado, você precisa cuidar mais dela, está numa fase, você precisa estar junto com ela. E ontem, por exemplo, eu estava cansado, um dia cansado,
e ela queria comer fora, peguei o carro 9 horas da noite, levei ela para comer num lugar, fomos lá, voltamos embora meia-noite e pouco, enfim, você precisa, sabe, criar isso com a sua família, criar isso com os seus filhos, criar isso com a sua esposa. Você precisa, para que você não perca eles, você precisa dar atenção à sua casa, você precisa desenvolver esse relacionamento. Isso é saudável, isso é de Deus na sua vida, sabe, você pode ser alguém de muita oração, você pode ser um super crente, mas se você vacilar nessa área, se você não cuidar dessa área, tudo que você sonhou ministerialmente pode cair por terra de um dia para o outro, e você pode ser desaprovado tanto por Deus quanto para as pessoas, para o ministério, um casamento, uma família não se perde do nada, passamos sim por tempos difíceis, mas quando há uma verdadeira amizade, uma verdadeira consideração, sabe, a Bíblia diz assim, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Alguns casais parece que estão só dentro do casamento, alguns casais parece que estão só, sabe, quando casa, irmão, não é mais isso aqui é teu, isso aqui é meu, é tudo nosso. Não tem mais isso. Se o seu casamento é dividido, sabe, isso vai levando à ruína, isso não vai terminar bem. Você precisa ir desenvolvendo isso depois de casa, ou fica solteiro o resto da vida. Se é muito apegado com bens, fica solteiro o resto da vida, né? Aí é tudo teu, mas sabe, se você é alguém que realmente casou, está junto, sabe, é no momento difícil, é no momento que você fez o juramento diante de Deus. Mas hoje, qualquer coisa, as pessoas estão separando, qualquer coisa, as pessoas estão largando um do outro. Mas sabe por que isso vai acontecendo? Porque a amizade, ela vai acabando no casamento. A consideração vai acabando, a esposa já não, sabe, um começa a desagradar o outro, e um vai guardando, ele não pode, sabe quando o casal não pode falar um com o outro as suas dores? A pessoa não pode expor para a outra o que está causando dor no coração dela, pode ser que para você, pode ser que para mim, seja algo sem sentido, mas para o outro pode estar causando uma dor, e as pessoas não param mais para ouvir uns aos outros, dentro do casamento, e por isso o casamento vai esfriando, e as famílias vão esfriando. Talvez você não deu ouvido para os seus filhos, o que está causando dor nos seus filhos. A Rebeca já falou para nós isso, falando que ela não está aqui, você só dá bola para a igreja, você não dá bola para mim, vocês não saem comigo, já falou isso para nós, para mim, com a Jane. Foi, Jana, temos que cuidar da Rebeca, temos que cuidar dela, para que ela não cresça revoltada, isso, aquilo. Então assim, a gente tem que ter o equilíbrio. Sim, sou pastor, preciso cuidar da igreja, mas preciso cuidar da minha casa também. Eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, sabe, eu preciso nesse tempo todo, para que eu não perca meus filhos, não perca meu casamento, para que realmente eu possa ter um casamento, uma vida saudável. E há momentos que você vai ter que falar não para outras pessoas, chamaram para algo, falaram, olha, hoje tem um compromisso você com a minha esposa, hoje tem um compromisso você com a minha filha, outro dia a gente marca, ok? E as pessoas têm que entender, porque se elas não entenderem, elas não são seu amigo, elas têm que entender o seu lado também. E sabe, irmãos, nós precisamos criar esse hábito, segundo nível de relacionamento dentro da sua casa, diga dentro de casa, nós precisamos ter esse relacionamento, essa transparência dentro de casa. Guarde bem isso. Se começa um mentir para o outro, se começa um fazer coisa escondida do outro, se começa um esconder o celular do outro, lá em casa todo mundo tem a mesma senha no celular, lá em casa todo mundo tem acesso, e além de ter acesso eu tenho um aplicativo no meu celular que a gente sabe onde eu estou, eu sou monitorado 24 horas, Edson. Muito bonito, né, Alex? Se eu fosse um cara bem bonito, ele ia estar trancado no quarto. Mas instalar um aplicativo no meu celular que sabe até onde eu estou, rapaz. Mas faz parte de um casamento, você entende? Para saber onde está, sabe? Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, tem consideração. Quem ama, entende a dor do outro. Quem ama, entende a dor do outro, meu irmão. Da forma que você trata a sua mãe, quer que seu marido trate sua mãe, trate também a mãe dele. Da forma em que você trata, quem sabe, isso vale para os dois lados. Sabe, pode ser que para você não significa nada, mas pode ser que para a pessoa está causando uma dor no coração dela. Nós precisamos, irmãos, entender isso.
que o relacionamento saudável é um relacionamento onde um tem liberdade de falar para o outro aquilo que está causando dor no coração. E por mais que para você não pareça, isso seja, sabe, os seus filhos precisam olhar em você e abrir o coração com você. Seus filhos precisam olhar em você e dizer: olha, pai, isso está causando dor em mim. Olha, mãe, isso aqui está causando dor. Pode ser algo insignificante, mas aí você vai buscar em Deus, vai conversar e vai achar ali um equilíbrio para poder resolver as situações. Segundo nível de relacionamento, família. Se você não consegue ser amigo da sua família, você não vai ser amigo de Deus, você não vai ser amigo das pessoas. Amém? Primeiro, relacionamento com Deus, amém? Com Jesus. Segundo, com a família. E terceiro. Qual que é o terceiro? Hoje eu vou falar o terceiro. Onde há amizade, há escuta. Onde há amizade, há perdão. Onde há amizade, há diálogo. Tem hora que um vai estar bravo com o outro, um vai ter que parar. Alguém vai ter que ter mais equilíbrio. Onde há amizade, há relacionamentos saudáveis. E o inimigo não encontra brecha. O inimigo está doido para encontrar uma brecha no seu casamento. Para encontrar uma brecha no relacionamento seu com os seus filhos. Sabe, ele está doido para achar uma brecha, para agir lá e trazer divisão. Porque a Bíblia diz que reino dividido não subsiste. E a divisão começa por pequenas coisas. A divisão começa por pequenas coisas. O diabo vai achando uma brecha, algo que está fazendo mal ao coração do outro, e começa a potencializar aquilo, até o ponto em que ele toma o coração da pessoa, e aí não tem mais o que a gente fazer. E aí, aquele lar, infelizmente, foi destruído. Gestos simples, tempo de qualidade, oração junto e amor fazem parte de um lar que tem uma verdadeira amizade. Há uma preocupação de um para com o outro, há uma preocupação sincera de um para com o outro, amém? E terceiro nível de amizade, amizade verdadeira em nossos relacionamentos. Você é uma pessoa de amizade verdadeira? Ou você tem amizade somente quando as pessoas têm algo para dar a você? Olhe para dentro de você e veja sinceramente isso. Olhe para dentro de você, analise você e veja se você talvez tem uma amizade somente por interesse, com alguém que pode te oferecer algo, alguém que pode te dar algo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas têm muitos contatos, a época dos contatos, mas poucos amigos. Poucos amigos. Tem pessoas que nem dentro da igreja elas conseguem fazer amizade, elas são isoladas, elas se isolam no mundo. Sabe, isso não é de Deus. Procure você também fazer a sua parte. Procure você também, sabe, fazer a sua parte na amizade. Desde o Éden, né, quando Deus diz lá, não é bom que o homem esteja só, lá em Gênesis diz isso. O isolamento, ele gera fraqueza. O isolamento, ele gera falta de crescimento. As pessoas que caminham junto, elas crescem, elas avançam. Mas sabe, a amizade gera força, gera cura, gera crescimento. Por isso, nós precisamos aprender a gerar e cultivar amizades verdadeiras, baseadas em princípios de Deus, não por interesses passageiros. Sabe, uma verdadeira amizade nasce quando há transparência e há perdão. Você é alguém que cultiva verdadeiras amizades? Vivemos numa época, irmãos, de interesses. As pessoas querem ter interesse um do outro, estão pensando lá na frente já em relação a algo, mas não estão pensando em desenvolver uma verdadeira e sincera amizade. Sabe, a amizade ela não é feita de perfeição. Nada é feito de perfeição. Só Jesus é perfeito. O casamento não vai ser perfeito. As amizades não vão ser perfeitas. Há momentos que um vai magoar o outro. Há momentos que uns, quem sabe, vai falar algo que o outro não queria ouvir. Faz parte da amizade. Mas é como você lida com isso. É como você lida com isso que vai fazer a diferença. Você pratica o perdão, você pede perdão, você sabe pedir perdão, você é alguém orgulhoso, que não pede perdão e está sempre certo. Se você for alguém orgulhoso, sempre certo, você vai ter muito poucos amigos. Porque os amigos vão errar com a gente e nós vamos errar com os nossos amigos. O erro faz parte dos relacionamentos. Mas e como nós lidamos com isso? E como nós perdoamos? E como nós realmente lidamos com isso? Sabe, que tipo de amigo você deseja ter?
Que tipo de amigo você deseja ter? Pergunta para a pessoa, que tipo de amigo você quer ter? Responde para a pessoa, que tipo de amigo que ela quer ter? Responde para ela. Você quem perguntou, responde para o outro. Agora, fale assim para a pessoa. Seja essa pessoa que você vai ter amigo desse jeito. Seja o tipo de amigo que você quer ter. Guarde bem isso. Seja o tipo de amigo que você quer ter do seu lado. Você quer ter pessoas confiáveis do seu lado? Seja alguém confiável. Você quer ter pessoas transparentes do seu lado? Seja transparente. Você quer ter pessoas que gostam de você de verdade? Goste de verdade das pessoas. Sabe, irmãos, a amizade verdadeira começa com disposição de amar, mesmo quando as pessoas erram com a gente. Eu acredito que nós precisamos cultivar isso em nossa vida, porque ninguém vive bem sozinho. Quem caminha sozinho, irmãos, eu percebo isso. Quem caminha isolado, quem não caminha no meio, quem caminha sempre do lado, cresce pouco, vive sempre emborrecido, vive sempre entristecido. Tem amigos do seu lado. Como é bom você sentar para almoçar com seu amigo, não precisa estar todo dia na casa do outro, não precisa. Mas sabe, olha a pessoa do lado e fala assim, ó, vamos pagar uma pizza para mim hoje, para a gente jantar junto. Fala assim, paga uma pizza para mim de vez em quando, depois eu pago para você. Vamos embora, pago. Isso, certeza. Mas pague também de vez em quando você, não vai só na serra do outro. Vou pagar, depois você vai pagar também. A amizade é essa via de mão dupla, né? Tem uns que só quer que pague, não paga também de vez em quando, dentro do seu limite. O Anderson está precisando pagar uma pizza para mim antes. Você quer pagar uma pizza para mim? Só eu que pago para você, cara. Né, Roberto? A amizade verdadeira é isso, irmãos. Essa é a amizade verdadeira. Cultive verdadeiros amigos. Você precisa ter amigos. Nós precisamos ter verdadeiros amigos nesses dias tão difíceis. Nesses dias tão difíceis. Sabe, a verdadeira amizade, ela não tem interesse. O mundo nos ensina que a amizade é uma troca. Mas sabe, a amizade verdadeira, eu acredito que ela é uma doação. O verdadeiro amigo não se aproxima por interesse, mas de coração. Sabe, há momentos em que as pessoas vão estar ruins, elas não vão estar bem. E se nós somos verdadeiro amigo, naquele momento, nós precisamos se aproximar dessas pessoas, ajudar elas com as suas dificuldades. Nós precisamos aprender isso, desenvolver isso em nós. Quem sabe algo não fere você, mas fere o outro. Quem sabe algo para você é insignificante, mas para o outro não é. A gente tem que entender isso, tem aprendido isso. O verdadeiro amigo é leal. Como isso tem faltado nos dias de hoje, irmãos? O verdadeiro amigo é leal. A Bíblia diz, lá, Provérbios 27:6, diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Não é verdade? A Bíblia diz em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Lealdade não é concordar com tudo, nem defender em tudo, mas é sim defender um amigo em público e corrigir em particular. Eu acho que o verdadeiro amigo, ele te defende em público, mas ele te corrige no particular. E nós fazemos ao contrário, nós falamos em público e puxamos o saco no particular. Essa que é a verdade, mas o verdadeiro amigo não faz isso. Ele defende em público. Em público ele defende a pessoa, quando estão falando, mas lá no particular ele vai falar no particular aquilo que tem que falar. Nós precisamos de gente assim, e nós precisamos ser gente assim. Você precisa de gente assim do seu lado para que você cresça. Você precisa de gente assim para que você se desenvolva. De gente que, a Bíblia fala que o ferro afia o ferro. O verdadeiro amigo, ele protege as pessoas. Nós precisamos aprender a ser verdadeiros amigos uns dos outros. Amigos aqui dentro da igreja, amigos fora. Sabe, a Bíblia diz lá em Provérbios 27:17, diz assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro.
Amém? E para encerrar, olhe para o irmão e diga assim: seja um bom amigo, para que você tenha bons amigos. Se você não for um bom amigo, você não vai ter bons amigos. Amém?